Saudações leoninas, bem-vindos a mais uma Hora de Sporting. Na Hora de Sporting de hoje vamos, obviamente, falar da partida de ontem no estádio de Alvalade. Sporting 3, Vitória 2. Um jogo onde o Sporting na primeira parte, através de soluções individuais, conseguiu chegar ao 3-0 e parecia uma vitória que ia-se adivinhar tranquila em Alvalade, mas a segunda parte do Sporting simplesmente não aconteceu e terminou 3-2 em Alvalade. Roda a vinheta, porque é hora de falar de Sporting. Aqui estão as estatísticas da partida. Complicado, não é? Aqui estão as estatísticas gerais da partida. O Vitória finalizou mais em Alvalade, teve o mesmo número de remates enquadrados, dividiu a bola algum tempo da primeira parte e algum tempo da segunda, apesar do Sporting, principalmente da segunda parte, a posse do Sporting ser praticamente em terreno defensivo, porque o Vitória também termina com mais ataques nas estatísticas globais da partida. Mas temos que dividir o jogo em dois blocos. Obviamente que há essa divisão pela primeira e segunda parte, mas o jogo teve realmente dois blocos muito distintos. A verdade é que na primeira parte o Sporting não foi brilhante. Okay? O Sporting chega ao gol aos 9 minutos por Flávio Gonçalves, numa boa jogada, depois acaba por respingar a bola ali no meio da área e Flávio Gonçalves acaba por conseguir empurrar a bola para o fundo das redes. 1-0 para o Sporting, e um jogo que não havia realmente um acidente do Sporting nem do Vitória, era um jogo que ainda estava a começar numa toada meio morna, ainda não estava um jogo onde não havia grande volume ofensivo por parte de nenhuma das equipas. O Sporting, a partir desse 1-0, a equipa do Sporting começou a não arriscar tanto e a tentar aproveitar o espaço colocado nas costas dos jogadores de Vitória. O Vitória tentava circular e a verdade é que tentava pressionar num bloco médio e por vezes alto, e isso beneficiou a forma como o Sporting podia sair e explorar algumas transições. O Sporting fez efetivamente isso. Numa dessas transições, Flávio Gonçalves faz um passe primoroso, Jenny Catamo tem um detalhe absurdo, para não dizer outra coisa, o Magnifique, agora colocando aqui até o francês, Magnifique, tem um detalhe absolutamente magnífico, Jenny Catamo, e depois o pormenor de Ioannidis a fuzilar as redes, 2-0 aos 22 minutos, e tudo parecia tranquilo, porque aquele gol é absolutamente absurdo. Sporting ainda na primeira parte, Zalazar tem uma incursão, puxar um contra-ataque, acaba por sofrer um corte, a bola ressalta para Ioannidis, toca para trás na chegada de Sérgio Altimira, e mais um grande gol do Sporting, de fora da área, com Sérgio Altimira a completar o 3-0. Um jogo na primeira parte onde o Sporting não tinha sido brilhante, mas tinha conseguido ser eficaz e competente. Ou seja, o Sporting, apesar de não estar a conseguir controlar muito bem o seu jogo, ali no meio campo parecia que Zalazar andava muito perdido muitas vezes, ali uma distância muito grande entre Zalazar, Doumbia e Altimira. Peço desculpa, mas esses três elos de ligação do Sporting parecia que havia um espaço muito grande, um Sporting que mais uma vez permitia algumas transições e um espaço enorme no meio campo do Sporting. Há uma transição do Vitória no final da primeira parte, onde João Mendes consegue vir da esquerda para o meio, o lateral esquerdo do Vitória consegue fazer esse movimento depois de uma tabela com Samu, e abre-se uma clareira autenticamente no meio campo do Sporting, e felizmente para o Sporting Gonçalo Nogueira não rematou, não finalizou na melhor forma, e acabou por não levar grande perigo à baliza de Rui Silva. Mas o Sporting que já tinha ali alguns sinais que, se não conseguíssemos gerir melhor o jogo, ou controlar melhor o jogo, assim aqui controlar melhor o jogo, podia ser um Sporting a colocar-se em problemas. Entrada da segunda parte, e os 10 primeiros minutos indicavam que o Sporting podia passar dificuldades, porque o Sporting entrou numa toada de um ritmo médio-baixo, tentar gerir, não queria elevar o ritmo do jogo, mas a verdade é que o Sporting começou a baixar o bloco muito cedo, e eu creio que esse é um dos grandes problemas. O Sporting, tentando fazer aquilo que conseguiu fazer bem na primeira parte, esse explorar as transições, o Sporting foi convidando aos poucos ao Vitória a poder chegar perto da baliza de Rui Silva, e a verdade é que não foi por falta de aviso. Nos primeiros 10 minutos o Vitória tem uma bola alçada na área, que creio que é ali no Ndoi, que cabeceia por cima da baliza de Rui Silva, numa jogada trabalhada de bola parada. Depois tem também, depois de uma bola longa colocada para a frente por Tiago Balieiro, a colocar uma bola na frente, nas costas da defensiva do Sporting, no lance com o Eduardo Quaresma,
mais uma vez, ali uma falha de concentração. Rui Silva tenta ir do resgate à idade de Quaresma e ainda faz pior. Samu poderia ter finalizado para o fundo das redes, tinha a baliza deserta, mas a verdade é que o ângulo, felizmente para nós, o ângulo não era o melhor para Samu visar a baliza e acabou por desperdiçar essa ocasião. Estavam envolvidos aqui cerca de 56, 57 minutos de partida, ou seja, estávamos com um pouco mais de 10 minutos da segunda parte, e via-se aqui que, apesar do Vitória não estar a criar um grande perigo, o Sporting continuava a convidar a equipa vitoriana a acercar-se cada vez mais perto da baliza de Rui Silva. E isso foi acontecendo. E o minuto 65 ou 66 é decisivo para o desfecho deste jogo. O Vitória chega ao golo através de Samu e, a partir daí, há um apagão total da equipa do Sporting. O Sporting, a partir daí, desmorona-se emocionalmente. Um Sporting que parecia que estava a jogar sobre brasas, um Sporting que começa a desconfiar de tudo e de todos, e a verdade é que depois, cruzamento de Tony se trata para a área, 2 minutos depois, e Nedói aparece no meio dos centrais de Gonçalo Inácio e de Eduardo Quaresma, que parecia que ninguém estava a marcar ninguém, e Nedói de cabeça, totalmente sozinho, a finalizar da melhor forma para o fundo das redes do Sporting. E estávamos no sentimento total de déjà vu, ou não tivesse acontecido o que aconteceu na primeira jornada da Liga Portugal, na deslocação ao reduto do Estrela da Amadora, onde mais ou menos os mesmos papéis ou o mesmo guião, o Sporting parecia estar a seguir um bocado do mesmo guião. Rui Borges mexeu, as mexidas para refrescar as unidades de ataque essas que totalmente desgastadas, e eu acho que é muito simples percebermos o porquê deste desgaste. Rui Borges até o refere na conferência de imprensa pós-jogo desse desgaste. Eu acho que é muito simples, o desgaste é porque o Sporting joga em transições. Obviamente estamos nos primeiros indícios físicos da temporada, mas acho que esta forma de jogar, porque são as 3 unidades da frente que eclipsaram. Ioannidis foi caindo com o jogo, mas creio que Flávio Gonçalves e Geni foram mais nítidos essa quebra, e por isso também foram os primeiros a sair logo após esse 3-1 de Samu. Quando Samu faz aos 66, ainda antes de Nedói, Rui Borges mexe logo com as entradas de Luís Soares e a entrada também de Luís Guilherme, tentando manter Fotis e Luís Soares, creio eu creio que exatamente para isso, para o Sporting tentar explorar as transições nas costas dos centrais. No momento em que o Vitória ia correr mais riscos, Ioannidis e Soares podiam aproveitar ali o espaço entre os laterais e os centrais, ou até mesmo no meio dos dois centrais, para, numa bola longa, numa bola em profundidade, fazer esse ataque ao espaço e o Sporting poder tentar ferir o adversário. A verdade é que o Sporting não conseguiu nem uma coisa nem outra. O Vitória foi-se acercando ao gol de Nedói. Depois Rui Borges corrige esses dois avançados logo na sequência, com a saída de Fotis e Ioannidis para a entrada de Jesse Derry, e voltando Soares à posição do ponta de lança. E tudo isto era um bocado confuso. O Sporting ia se confundindo a si mesmo e o Sporting não ia conseguindo sair daquelas amarras, até porque o Vitória, mesmo não continuando a criar um perigo à baliza de Rui Silva de forma direta, o Vitória ia-se chegando. E esse Vitória, sempre com algumas dificuldades também na sua construção, mas o Vitória estava a conseguir chegar, e uma bola colocada na área do Sporting, sabíamos que a estrutura defensiva do Sporting poderia abanar. Tanto que a segunda parte termina com o Vitória com 8 finalizações, 2 grandes oportunidades onde comatam 2 golos, 2 remates à baliza, o Sporting 0 remates, 0 grandes oportunidades, apenas de registar para o Sporting 2 pontapés de canto. Isso também reflete aquilo que não aconteceu na segunda parte do Sporting. Um Sporting que claramente tentou baixar o bloco para conter, e eu acho sinceramente que isso é muito curto, principalmente a jogar nos estádios de Alvalade é muito curto, mas se não fosse nos estádios de Alvalade, era exatamente igual, porque era a receita que vimos na Amadora. E eu tenho aqui algumas dúvidas sobre esta partida, e se calhar vamos pegar aqui nas análises individuais. Rui Silva, vamos começar por guarda-redes do Sporting. Não vou dar nota, tá? Até podemos fazer no futuro, mas para já não vou dar nota, mas acho que Rui Silva foi inseguro. É um guarda-redes que vive um momento de desconfiança, mas parece-me que também instável neste momento. Não tenho grande coisa a declarar. Ioannidis, cumpridor. Acho que Ioannidis esteve bem dentro de grande parte do jogo. Não foi brilhante, mas acho que foi uma razoável exibição do lateral direito grego. Quaresma e Inácio. Complicado, mas vou começar por Eduardo Quaresma. Não fez um mau jogo, ok? Não fez um mau jogo. Muito poucos erros no capítulo do passe. Pareceu
num bom nível durante grande parte do jogo, mas mais uma vez teve ali um ou dois momentos onde se chegou a duvidar e acho que isso podia ter manchado a sua exibição no dia de ontem, como ficou marcada no jogo da Amadora. Gonçalo Inácio. Inácio com dificuldades. Não foi uma má exibição de Gonçalo Inácio, na minha modesta opinião. Inácio é um central que tem muitas dificuldades em ir ao choque, muitas dificuldades na luta pelos duelos, e eu acho que isso sentiu-se uma vez mais ontem, apesar de, creio eu, que ter ganho dos 5, 6 duelos que disputou, ganhou 4, ou uma coisa, algo desse género. Mas Gonçalo Inácio não fez um jogo horrível, mas também não fez um grande jogo. Quase sempre quando tentou o passe longo, não saiu da maneira que Inácio queria que tivesse saído. E esse é um dos pontos também a destacar. Não foi uma grande exibição de Gonçalo Inácio, mas também não foi horrível, mas foi uma exibição mediana de Gonçalo Inácio. O mesmo podemos dizer de Maxi Araújo. A verdade é que era um reforço, digamos assim, esperado também para o 11 inicial. Maxi, não foi por ele que a gente perdeu, mas não foi um bom jogo de Maxi Araújo, um bocadinho abaixo daquilo que nós podíamos esperar. Meio campo, Dumbiá, às vezes parecia perdido. Claramente vamos ter aqui algumas dificuldades com Dumbiá, algumas perdas de bola também, algumas perdas de bola do meio italiano. Raramente errou no capítulo do passe, pelo menos na recepção e no passe esteve acima do que pareceu na Amadora. Também a questão do relevado pode ter ajudado aqui um bocadinho, mas às vezes o Dumbiá parecia ali um corpo estranho e parecia ali que aquilo rompia. E confesso que não foi uma exibição horrorosa da Issa Dumbiá, mas também não consigo catalogar como uma boa exibição. Sérgio Altimira, boa exibição do médio do Sporting, faz um golo, no capítulo do passe sempre muito, muito certinho. Obviamente perdeu ali também uma bola na primeira parte ainda, que podia ter comprometido e manchado ali, aos do ofício. Termina o jogo também com um cartão amarelo, uma falta talvez que não havia tanta necessidade de a fazer, mas a verdade é que Sérgio Altimira, talvez um dos melhores da partida do Sporting. Geni Catamo, uma grande primeira parte de Geni, muito ativo, muito participativo, está brilhante no lance do gol de Ioannidis, mas gostei, muito acima do nível do que Geni Catamo apresentou na primeira parte do estádio José Gomes. Geni Catamo a voltar então ao seu nível. Flávio Gonçalves, 60 minutos, em que 45 deles grande de qualidade, não há dúvidas do talento do miúdo, faz um golo, também ajuda no gol, na criação do gol de Ioannidis aos 22. É um jogador diferenciado, um jogador que é preciso ser trabalhado, é ainda um garoto da formação do Sporting, mas é um garoto que tem tudo para poder dar certo e é uma mais-valia do Sporting. Volto a repetir aquilo que há umas semanas estávamos a falar, para jogar com o Maxi neste momento, muito se fala de extremos esquerdos, acho que dentro do Portas está o melhor deles, Flávio Gonçalves, apesar de vão-me dizer, mas joga mais pelo meio, sim, mas Maxi também dá a largura toda pelo lado esquerdo, e poderão ali haver algumas dinâmicas interessantes de quando o Flávio vai por fora, Maxi vai por dentro, de quando o Maxi vai por fora, Flávio busca este espaço interior que gosta tanto. Não estou a dizer que com características e qualidade está encontrado para mim no extremo esquerdo do Sporting. Agora, é preciso também não querer colocar toda a responsabilidade das costas de Flávio Gonçalves, está a chegar à equipa A e obviamente se calhar seria necessário entrar ali com outro jogador. Nesta era Irancunda, vamos ver se poderá ser também esse jogador. Rodrigo Salazar, muito abaixo. Muito abaixo. Fica também marcado pelo erro num dos golos, muitas perdas de bola, muitas vezes a perder o timing de tomada de decisão. Às vezes, quando era para fazer o passe, Salazar carregava, quando era a altura de carregar, Salazar fazia o passe. Creio que foi uma exibição complicada para Salazar, muito também por esse espaço que existiu ali no meio campo do Sporting, creio que não o beneficiou. A verdade é que Salazar é um jogador de qualidade, mas que ontem claramente não foi o seu melhor cartão de visita. Fotis Ioannidis, para mim o melhor da partida. Fotis, o melhor da partida, criou oportunidades, lutou, deu só choque entre os centrais, fez golo, assistiu. Claramente Fotis Ioannidis ainda abaixo na questão física, cai muito na segunda parte também, junto com Flávio Gonçalves e com o Geni. Claramente que Fotis Ioannidis ainda precisa de continuar a evoluir nesse capítulo físico, mas este Fotis é claramente uma mais-valia para o Sporting. Resumo, 3 pontos que claramente importaram, 3 pontos que claramente ajudam a construir uma vitória que pode ser importante para o Sporting,
mas a verdade é que é muito pouco e é muito curto aquilo que o Sporting apresentou ontem, deixa-nos com muito receio do que aquilo que possa ser o futuro. Esperemos. O ambiente realmente não foi o melhor, Soares assobiado como era de esperar. Confesso, acho que podemos vir a viver tempos complicados. É o que transparece e acho que todos nós, todos nós é impossível, mas porque toda a unanimidade é parva. Obviamente toda a gente vai ler o jogo da sua maneira e não vamos todos concordar. Por isso é que eu estou a dizer que toda a unanimidade é parva. Mas não se auguram bons tempos. Esperemos que sim. Esperemos que contra o Alverca consigamos dissipar algumas coisas, mas aquela segunda parte e também a forma como se construiu a primeira parte revelam que há ali muita coisa ali que não me parece estar do melhor e esperemos que resulte, mas a verdade é normal existirem dúvidas. Sobre os jogadores que entraram, muito rapidamente também para complementar, Jesse Derry, nem vou classificar. Luís Guilherme entrou mal. Acho que Luís Guilherme entrou mal. Fresneda entrou bem. Acho que Fresneda entrou bem para o lugar de Vaianidis. Entrou compridor e entrou concentrado. Luís Soares não foi horroroso, mas também não conseguiu acrescentar grande coisa. Tentou ali em 2 lances segurar a bola em terreno adiantado, mas pareceu um bocado desligado. E foi isso. Os 4 que entraram, porque o Sporting só fez 4 substituições, porque na altura que o Rui Borges talvez pensasse em colocar 2 jogadores mais para o fim, Vaianidis tem a lesão ao minuto 81, 82 e depois acaba por entrar Ivan Fresneda. Um Sporting que termina a sofrer sem qualquer necessidade e um Sporting que tem muito para melhorar. Então, podem deixar a vossa opinião no espaço para comentários, podem deixar então também aquilo que acharam do jogo, quem foi o vosso melhor jogador, para vocês quem foi o MVP do Sporting. Mas muito complicado. Terminamos então com uma vitória, mas com um espírito não de felicidade. É estranho, não é? A gente está a dizer que precisava tanto dos 3 pontos e depois, porque creio que todos estamos a ver que a performance do Sporting foi muito, mas muito abaixo daquilo que se exige. Esperemos que melhore. Esperemos que contra o Alverca consigamos dissipar essas dúvidas e cá estaremos para confirmar e vaticinar isso mesmo. Um abraço a todos, agradecer mais uma vez a presença de todos. Já sabem, super jornada leonina com os relatos dos jogos do Sporting. Fizemos ontem a emissão então deste Sporting Vitória. Deixem o like no vídeo, subscrevam o canal, conteúdo diário de Sporting Clube Portugal e notícias Sporting, pré-jogos, pós-jogos, antevisões, convidados, etc. Tudo de Sporting. Amanhã, 19h30, dia de podcast e vamos dissecar então este Sporting Vitória. Amanhã, domingo, às 19h30, horário de Portugal Continental. Um abraço a todos e, claro, ontem, hoje e amanhã, Sporting sempre. Viva o Sport!